que 500 para 18 mil computadores, né? Portanto, para isso as escolas precisam ser adequadas, precisam ser, né, tratadas, o pessoal da engenharia faz isso, para que possa receber esses computadores, a parte elétrica, a parte, né, logística, de internet. Portanto, a gente, nesse aspecto aí, estamos dando um salto extremamente expressivo, ousado, passando de menos de 500 para 18 mil alunos da nossa rede municipal que receberão gratuitamente um computador para as suas aulas. Somado a isso, a gente também está dando os encaminhamentos para a inclusão digital dos professores. Os professores da rede Aracaju receberão um computador, né? E somado a isso ainda, por via de pregões do MEC, nós estamos já adquirimos uma quantidade expressiva de projetores que tem lá do Proinfo, né? Do Ministério da Educação. Estamos adquirindo uma quantidade expressiva também de lousas digitais. As escolas de Aracaju, e a pioneira nisso será a escola Avelar Brandão Vilela, como eu disse aqui, que terá aproximadamente 23 lousas digitais, 22, é isso? Portanto, o equipamento comumente visto, presente nas escolas da classe média, na escola da classe alta de Aracaju, estará presente na escola dos filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras de Aracaju, o equipamento, ou seja, além disso, é claro, todo um conjunto de capacitações, de cursos, né, para oferecer esses professores, porque muitas vezes nós somos uma geração que agregava valor ao fazer um curso de datilografia, dando aula a alunos numa geração digital, né? Portanto, nem sempre o professor está capacitado a lidar com esse equipamento, e às vezes os próprios alunos estão muito à frente dos professores com isso. Portanto, nessa última diretriz da Secretaria de Modernização do seu Parque, das suas ações tecnológicas, com vistas à qualificação da educação, esse salto que pretende ser bastante expressivo. O próximo, por favor. Aí é só para descrever a nossa secretaria. São 77 unidades, com atendimento somente à creche são 3, com atendimento à creche pré-escolar 17, com atendimento somente à pré-escola 10, com atendimento à creche pré-escola e ensino fundamental 1, com atendimento à pré-escola e ensino fundamental são 17, com atendimento somente ao ensino fundamental 28, com atendimento exclusivo à educação especial, baixa visão apenas uma, tendo em vista que, como eu falei antes, que a educação especial está inserida em todas as escolas. O aluno especial vai na escola e se matricula normalmente como qualquer outro aluno. E com atendimento à educação de jovens e adultos são 23 escolas. Isso aí para ter um pouquinho caracterizar um pouco o quadro da nossa secretaria. Eu não sei se não me disseram o tempo que eu tenho, não. O professor é muito falador, né? Não sei se, por favor, aí é um pouco do quadro de matrículas da nossa secretaria, totalizando algo próximo de 28 mil alunos. E aí é o seguinte, esses são os bairros onde hoje nós já estamos, onde não existe esses equipamentos, né, são equipamentos novos, estamos construindo esses equipamentos aí, no bairro Coqueiral, no bairro Santa Maria, no bairro Coqueiral, Educação Infantil, Santa Maria, Educação Fundamental, 17 de Março, Lamarão, Capucho, Bugio, Cidade Nova, Alto da Jaqueira, serão novos equipamentos, são novas escolas, são escolas que não existem ainda e que nós estamos, né, encaminhando a construção disso. Depois eu vou detalhar em que pé estão essas aqui. Essas escolas aí são as escolas as seguintes, né? São as localidades e a modalidade de ensino do nosso cronograma de reforma, ampliação de 2011 e 2012. Portanto, é uma quantidade expressiva. Aqui vai lá no Mosqueiro, Olaria, José Conrado de Araújo, Manuel Preto, Siqueira Campos, Santos Dumont, Jardim Esperança, Bairro América, Farolândia, Atalaia, Soledade, Japãozinho. Só para a gente ter um pouco visualizar espacialmente onde é que estão essas escolas e que a gente está imprimindo ações de reforma para quem tiver curiosidade de conhecer um pouco o padrão das reformas que estão sendo impostas pela Secretaria da Educação, pela Prefeitura de Aracaju, ver um pouco a mais recente que nós entregamos, por exemplo, a escola
Centro Educacional Neuzice Barreto, lá no CAIC, né? Portanto, as reformas atendem àquele padrão. Eu ouso dizer, né, me permitam, sem cabotinismo, como diria um professor meu muito tradicional, são reformas comumente nunca não têm sido realizadas na história de Aracaju, né? E aí convido os que não conhecem a conhecer. Pode permanecer aí. Dessas escolas que eu citei, que estão em processo de reforma, aí, por exemplo, Escola de Educação, Ensino Infantil Savazine, né, com prazo para ser entregue agora em novembro, a Escola Alencar Cardoso, com prazo para ser entregue em abril de 2012, a Escola Elias Montalvão, com agosto de 2012, a Escola Avelar Brandão Vilera, agora em novembro de 2012, um conjunto de escolas que nós estamos aqui encaminhados já ao processo de licitação, Escola Fundamental Oviedo Teixeira, né, com prazo, a licitação com aproximadamente a expectativa de 150 dias para a conclusão do processo licitatório. Em processo de licitação também a escola que está em construção do Coqueiral, a Escola de Educação Infantil do bairro 17 de Março, a Escola de Ensino Fundamental Teixeira Lotto, no bairro América, a Escola Presidente Vargas, no Siqueira Campos. Essas estão com os processos de licitação iniciados, né? Escolas que estão com projeto arquitetônico sendo elaborados. A Escola Jaime Araújo, a Escola Nísio Teixeira, a Escola Dom Vicente Távora, aguardando a licitação também, a Escola Olga Benário e a Escola Antônio Valença, né, que estão também aguardando a licitação. Citando isso, só para a gente ter a dimensão de quanto nós estamos tratando desses equipamentos públicos que são as escolas na cidade de Aracaju. É um volume de recursos superior, próximo de 20 milhões de reais que estão sendo aplicados nessas escolas, para que a gente possa, na verdade, o sentido disso tudo e o sentido que está sendo colocado aqui no plano diretor no que diz respeito à educação é que lá na ponta esse nosso professor, esse nosso aluno possa cada vez mais, né, ter um processo de ensino-aprendizagem melhorado, para que lá na ponta o aluno que recebe esse equipamento escolar, né, com qualidade, né, com tecnologia, possa aprender mais, e o professor possa ensinar melhor e ensinar mais. Essa a informação. Portanto, só para concluir, só para ter uma ideia desse período aí de 2000, sem contar com os recursos que a gente tem do governo federal, sem contar com algumas outras determinações que o prefeito Edvaldo Nogueira me fez essa semana e que já me colocou hoje, e que estarei com o Dulcival amanhã percorrendo a cidade de Aracaju para tratar de um problema que o professor colocou aqui, que é terreno, né? O grande problema nosso, senhoras e senhores vereadores, público presente, para a construção de novos equipamentos escolares é a escassez de terreno na cidade de Aracaju, sobretudo no que diz respeito às áreas que nós precisamos, né, ter essa expansão. E o prefeito, coincidentemente, o prefeito Edvaldo Nogueira ligou hoje para mim e disse: Bittencourt, eu gostaria que a gente construísse pelo menos mais umas 20 creches, não foi isso, Dulcival? E, por favor, saia amanhã, eu estou indo com o Dulcival, estou indo com os técnicos da Prefeitura, da Secretaria de Aracaju, percorrer algumas áreas que a gente possa ver aí terreno. E é exatamente isso que ele me disse, 20 creches. Se a gente tivesse espaço para isso, mas aí o que é estranho, né? E aí o plano diretor é fundamental em tratar essa questão. O que nos falta não é vontade política, não está sendo recursos no momento, mas o que nos falta é terreno para construir isso. Tem sido uma batalha muito grande, né, nesse sentido. Portanto, pessoal, como eu disse, era um pouco para descrever as ações da Secretaria, pontuar um pouco onde é que esses equipamentos públicos estão presentes, apresentar um pouco das ações nossas nesses equipamentos e ficar aqui à disposição para ouvi-los, né, para ouvir sugestões, críticas, né, na possibilidade que a gente possa sempre estar melhorando. Era isso. Muito obrigado. Obrigada, secretário. E dando continuidade à nossa audiência de hoje, convidamos o secretário Bosco Hollenberg.
a proferir sua explanação. Essa colega presidente da Insurba, Lucimara Passos, presidente da Câmara, Manuel Nascimento. Bom, primeiro também manifestar a minha alegria e reconhecer o interesse, né, e o papel da Câmara em promoção dessas audiências, né, estimulando a participação na construção da nossa cidade cada dia melhor. Eu acho muito valoroso e muito significativa essa experiência. Segundo, dizer que a minha intervenção de 15 minutos, no máximo, pronto, tem como foco a política da assistência social e que o plano diretor reflita na nossa cidade as diretrizes, as orientações e o modelo nacional do Sistema Único de Assistência Social, tendo como referência a Política Nacional de Assistência Social. Acho que a discussão da sociedade e a discussão dos nobres vereadores e vereadoras é exatamente que o nosso plano esteja afinado e tendo como referência a Política Nacional de Assistência Social. Depois eu quero situar o momento e as circunstâncias que nós estamos discutindo o plano diretor da cidade de Aracaju. As circunstâncias socioeconômicas onde esse debate está sendo travado, né? Nós vivemos num país onde, durante muitos anos, e muitos outros países, mesmo os países centrais do mundo capitalista, não viram um fenômeno que ocorreu no país nesses últimos 8 anos, que foi a extensão da mobilidade social que aconteceu nesse país. Nesses últimos 8 anos, a melhoria real e a mobilidade social de estamentos que saíram da pobreza, milhões de brasileiros que saíram da pobreza, milhões de brasileiros que melhoraram sua posição na classe média. Esse fenômeno que muitos países buscaram resolver por outros caminhos, inclusive por revoluções, né, radicais, nós brasileiros fizemos essa experiência dessa incorporação de milhões de famílias e a melhoria real das condições de vida num curto espaço de tempo por nossa experiência própria. Esse é um fenômeno que está todo mundo estudando. Acho que a academia, os estudiosos e a sociedade como todos os interessados, nós temos ainda muito que nos debruçarmos para tirar lições desse momento. Então, o plano diretor de Aracaju, ele é construído no momento onde tem uma ascensão social como nunca vista nesse país. Isso é uma frase, mas isso tem base real no censo de 2010 que o IBGE realizou, que já está disponibilizado os resultados preliminares, o acesso livre na internet, que confirma esses dados. E, concretamente, no caso de Aracaju, né, nós temos, nos últimos 2 mandatos, especialmente nos outros 3 mandatos, né, nos 2 mandatos dos governantes municipais, nós tivemos uma redução da miséria de mais de 70%. Dados do IBGE, dados da Fundação Getúlio Vargas, Centro de Políticas Sociais, coordenado por Marcelo Neri. Aracaju tem uma condição razoavelmente, né, relativamente confortável, comparativamente com as outras capitais do país e outros municípios do nosso porte. Nós temos uma faixa de 21%, 22%, considerando classe A e classe B. Nós temos uma classe média, a famosa classe C, que está todo mundo estudando, na faixa de 44%. Nós temos um rendimento médio per capita domiciliar de R$ 1.063, maior do que o do Brasil, maior do que o do Nordeste, maior do que o conjunto do estado de Sergipe. E nós tivemos nós temos em contraposição em torno de 129 mil pessoas com rendimento per capita de meio salário mínimo e temos ainda em torno de 20 mil pessoas na extrema pobreza, considerando a renda per capita de R$ 1 a R$ 70. Então, esse é, de forma assim, muito pincel, muito rápida, né, os dados da realidade socioeconômica que o plano diretor está sendo discutido, né?
E, ao mesmo tempo, nós estamos vivendo um momento significativo na consolidação do Sistema Único de Assistência Social, que eu acho que é onde o debate deve ser travado, o debate em torno da Política Nacional de Assistência Social, que foi uma conquista do movimento social brasileiro, que os governantes tiveram a capacidade e a sensibilidade de incorporar o debate que o movimento social brasileiro fez, de reconhecer os direitos sociais, a proteção social não contributiva como direito da população. E o modelo brasileiro do nosso Sistema Único de Assistência Social, só agora, no dia 6 de junho, que foi sancionado pela presidente Dilma. Mas esse movimento, ele foi implementado desde 2004, 2005. Ele era uma resolução do Conselho Nacional de Assistência Social e ele era uma portaria, um decreto do ministro do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E só foi sancionado como lei agora, este ano, no dia 6 de junho. E incorpora muitas conquistas, especialmente isto. Primeiro, reconhecer o direito social da população como dever do Estado e direito de todo cidadão, de ter o mínimo das suas necessidades sociais providas de forma gratuita, não contributiva, como obrigação do Estado. Segundo, reconhecer a responsabilidade principal do Estado para prover esses meios. Terceiro, reconhecendo a responsabilidade principal do Estado, mas contar com a parceria do empresariado privado, da sociedade civil organizada e dos outros entes, mas reconhecendo a responsabilidade principal do governante. Depois, o reconhecimento e a luta da concepção da política pública integrada, da política social integrada. Deixar de ver a saúde, a assistência, a habitação, os meios de trabalho como compartimentos estanques. O esforço da política pública na área social ser políticas sociais públicas totalmente integradas. Depois, o reconhecimento dessa política ser descentralizada. Então, a responsabilidade é conjunta e paritária dos entes federais, estaduais e municipais. Depois, reconhecer e implementar a política da participação popular, de criar os mecanismos democráticos que efetivasse e garantisse o direito do cidadão, através das suas entidades representativas, definir a política, fiscalizar os órgãos, exercer o controle. Tudo isso foi uma luta de concepções de muitas gerações, de muitas décadas, e que foi consolidado agora como lei, no dia 6 de junho, pela presidente Dilma. Do ponto de vista da base do Sistema Único de Assistência Social, que está fincada em três tripés, que é a parte governamental, a gestão pública, a parte da sociedade civil, através das entidades que são conveniadas, que fazem também o trabalho da assistência social, sem fins lucrativos, e a parte do controle social, da gestão das entidades e do controle através das suas entidades representativas, definindo, acompanhando e exercendo o seu papel, os seus direitos de cidadania. Esse é o tripé do Sistema Único da Assistência Social. Além disso, o foco da política da assistência social, ela tem também 3 eixos que devem ser refletidas no nosso plano diretor, enquanto definição da política social. A proteção social, a vigilância socioassistencial e o terceiro ponto, além da proteção e da assistência assistencial, a garantia e a promoção dos direitos. A assistência social, que tem como responsabilidade prevenir as situações de vulnerabilidade e de risco social, de manter e de fortalecer os vínculos da família, de manter e de fortalecer as condições, a vida comunitária, a vida social e os direitos da criança, do adolescente, do idoso, das mulheres, da população em situação de rua, da criança e da adolescente em situação de trabalho. Então, a assistência social, entendida no seu sentido mais amplo, ela tem como a responsabilidade garantir a proteção social desses segmentos. A vigilância socioassistencial é o serviço que vai, de forma antecipada, atuar no território de maior vulnerabilidade, identificando a ocorrência de possíveis riscos e de ocorrência de maiores vulnerabilidades.
e a existência da proteção social. São os casos onde os direitos da criança, do idoso,